As empresas que não começarem a olhar para os dados, elas vão ficar para trás. Hoje eu recebo Paula e Daniel, os nomes por trás do Estúdio Action. Eles são especialistas em dar vida a projetos em vídeo e ajudam marcas e pessoas a comunicarem sua essência com qualidade e autenticidade. Sejam muito bem-vindos. Tem coisas básicas que tem que serem feitas, que é o que a gente sempre busca, é ouvir a história única de cada pessoa. Cada um tem uma história especial. Isso que diferencia. Eu mapeava quem eram as pessoas que tinham na minha região, que entendiam, que não entendiam, que estavam ganhando relevância, não sabendo o que estavam fazendo, e eu comecei a virar e falar assim, não é possível, eu tenho que sair desse mercado. Às vezes as empresas, elas contratam uma agência, um estúdio para poder fazer esse serviço, achando que eles vão resolver todos os seus problemas. E não é assim. Por exemplo, as empresas que entram no nosso estúdio, elas entram sabendo quais são os deveres do estúdio e quais são os seus deveres. Antes de mais nada, a gente tem que ensinar, que é o interessante para que a pessoa saiba o que contratar, ela tem que aprender, seja com a experiência que ela tenha, e foi um dos motivos em que a gente começou a nossa carreira, foi ensinando. As pessoas esqueceram de buscar conhecimento. Então, hoje você faz de um jeito, você dorme, quando você acorda tem outra coisa diferente na rede social. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou o Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal, bora para um super episódio? Já vou começar me comprometendo porque tem que colocar logo essa área de membros para rodar aqui nesse canal, para você acompanhar um pouco dos nossos bastidores, o que acontece antes e, obviamente, preparar um conteúdo relevante para você. Mas vou te dizer que o melhor sempre está nos bastidores. Então, por isso que a gente não quer só organizar a área de membros, como organizar para você poder participar, estar aqui, vivenciar o que é ter uma experiência dentro do nosso estúdio e se divertir o tanto quanto a gente se diverte. Vai em breve ter todas essas informações para você que tá aqui, tá bom? E se quiser até já cobra, porque daí com cobrança a gente tem que sair correndo e fazer mais rápido. Na verdade, eu tô vendo essa indireta, da cobrança direta pra mim, porque eu que tô segurando esse canal de membros, mas eu sei que já começou já o terceiro episódio que você tá falando, tá me cobrando, né? Eu tô jogando pro universo para as coisas acontecerem, meu bem. Super, jogando pro universo, olhando pro lado, quer dizer. E deixa eu aproveitar e já pedir para você se inscrever no nosso canal. Novembro chegou, quero só 30 e poucos mil inscritos em 60 dias, então a missão, ela tá assim, desafiadora e eu preciso da sua ajuda. Então aproveita e já se inscreve no nosso canal, por gentileza, tá bom? Podia estar pedindo um Pix, mas estou pedindo apenas sua inscrição, então colabora. Esse do Pix eu vou acabar colocando aqui também um QR Code com o Pix, vai que, né? Porque, 1.000 pessoas assistindo mandando R$2, são R$2.000, já ajuda a gente aqui na pagar o Murilo. A gente pode colocar na descrição o Pix e falar que vai rolar uma dancinha sua, né? Aí a gente marca a pessoa. Aí é R$10. Não tinha a questão do feliz aniversário dos famosos que o pessoal contratava? Tinha. O feliz aniversário. Vou pensar. A gente também faz alguma coisa assim, porque a gente tem que garantir o nosso panetone agora de fim de ano. Tá bom. Mas eu vou pedir pra você dar aquela única dedada que não dói, né? E essa dedada que é você deixar o like pra gente. Então não vai cair seu dedo, não vai tomar choque, mas o YouTube vai reconhecer o nosso trabalho e vai mandar pra mais pessoas. E claro que a gente tá mendigando todo episódio os comentários. Então assim, tem episódios que a gente tem bastante comentários, tem episódio que tem 3 comentários, tem episódio que tem 20, tem episódio que não tem nenhum comentário. Então se você puder, um tempinho seu que assistiu lá, vai lá, deixa só um oi, foi legal, ou oi, não foi legal, que já ajuda demais a gente. Bom, vamos, sem mais delongas, vamos direto ao assunto, aquele assunto que a gente domina, gosta e trouxe gente que também sabe muito bem o que faz para estar aqui na mesa hoje com a gente, contar das novidades? Marketing, adoro. Adora, né? Adoro. Então, bora? Apresente nossos convidados. Então, por favor, dona Tabata. Hoje eu recebo Paula e Daniel, os nomes por trás do Estúdio Action. Eles são especialistas em dar vida a projetos em vídeo e ajudam marcas e pessoas a comunicarem sua essência com qualidade e autenticidade. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Tabata. Obrigado, Danilo.
Olá, muito obrigada. Meu segundo episódio. Meu Fala primeiro. que veio. Ela já tá em casa, eu tô chegando aqui, mas tá sendo uma honra participar com Quanto vocês. tempo faz, Paula? Eu acho que foi 22 ou foi 23. Eu acho que já foi tipo de 22 já. Foi 22. Foi quando A gente mudou tinha pra cá, acabado de montar esse mudar. estúdio, se eu não me engano. Foi. Depois eu puxo lá o quanto tempo tem esse episódio. Oi, ô, diretor, depois você puxa o da Paula, qual é o número do episódio? Ou foi 22, porque foi logo que eu tive alta do câncer que eu vim fazer. Ou foi 22 ou foi 23. Então vai. Pra mim não, eu tô chegando na área. Tá vamos lá. chegando Não, chegou agora. agora, já tá enturmado. Tá, Não é? tá chegando dominando. É importante vocês estarem aqui porque as pessoas conhecem o marketing como vou contratar uma agência. E eu acho que é a partir daí que as pessoas têm que entender que delegar vale a pena, ter algum braço, uma pessoa que entende e domina sobre o assunto para auxiliar nessa questão de projeto. Mas a partir do momento que se contrata, não quer dizer que o resultado acontece. Tem que haver aí uma reciprocidade no meio desse caminho para que vocês tenham uma relação duradoura. Então, não sei quem quer começar, Não, habilite-se e eu falo- vambora. Eu falo que assim, antes de mais nada, a gente tem que ensinar. Eu acho que é o interessante para que a pessoa saiba o que contratar, ela tem que aprender, seja com a experiência que ela tenha. E foi um dos motivos em que a gente começou a nossa carreira, foi ensinando. Eu conheci a Paula, nós trabalhávamos numa escola de informática, que foi uma oportunidade em que a gente começou a desenvolver o nosso ensino e aprendizagem. E aí, com o passar do tempo, a gente descobriu do que a gente gostaria de fazer, só que muito a deficiência de saber como contratar uma empresa, saber isso, foi um diferencial nosso em saber ensinar essas pessoas. A gente sempre buscar isso, levar um conteúdo para essa pessoa, mas explicar o que ela está contratando, ensinar de uma forma bem mais transparente para ela se sentir confiante com a gente. Até também é uma forma eu acho que é super importante a cobrança. Às vezes as empresas, elas contratam uma agência, um estúdio para poder fazer esse serviço, achando que eles vão resolver todos os seus problemas. E não é assim. Ele precisa entrar por exemplo, as empresas que entram no nosso estúdio, elas entram sabendo quais são os deveres do estúdio e quais são os seus deveres. Porque é como você falou, é uma reciprocidade, é uma mão de via dupla. As duas partes precisam fazer o seu trabalho para que você tenha resultado. Então, essa questão que a gente tem muito forte de ensinar, que veio de quando... uma curiosidade minha e do Dani é que nós sempre trabalhamos juntos. Nos conhecemos no mesmo lugar, depois ele saiu desse lugar, foi para outro. Eu fui atrás olhar, né? Tinha que olhar, pra saber marcar o que tá- território aqui, Não vai fugir, não. Eu falo quem ama, cuida. Não é? Então, assim, a gente já veio com essa ideia de ensinar, que a gente dava aula e tudo. E quando a gente criou o estúdio, antes da agência, a agência Action Play, quando a gente criou, foi exatamente com um dos valores, um dos nossos era, vamos ensinar esses clientes. Porque quando ele vem nos cobrar, a gente aprende muito mais. E a gente consegue ter resultados cada vez maiores. Então, esse foi um dos pontos que a gente traz até hoje nos 10 anos como diferencial. Eu vou bater com uma polêmica aqui. Pra mim, o formato agência, ele tá morto. Tá? Pra saturado. mim, o formato agência, Saturou. como era antigamente, Sim. quando a gente teve, ele está morto. Tá? Porque virou faz meu post aí e posta, virou coloca na TV e eu ganho meu BV. Eu acredito muito nisso. Cara, a gente tem uma bolha, né? Existem grandes agências que essas vão continuar. Mas o meio aqui, eu acredito que ele tá completamente morto. Ele tá... como que eu posso falar? Para não ser tão direto, mas sendo. Ele tá fora defasado, eu acredito que ele tá prestes a acabar. Se as agências não se inovarem, ele tá prestes a acabar. É que as pessoas, assim, em especial a agência, as pessoas esqueceram de buscar conhecimento. Então, hoje a gente vê que vamos trazer rede social. Hoje você faz de um jeito, você dorme, quando você acorda tem outra coisa diferente na rede social. E as pessoas, elas não querem essa busca constante de melhorias ou de conhecimento, não generalizando, mas acaba queimando, né? Queimando. A gente vê grandes agências
que estão mudando, tirando a agência, colocando outro nome, não porque faz um trabalho ruim, tá fazendo um posicionamento novo para as pessoas acharem que é uma nova empresa. Não, mas é que quando você se apresenta, eu tenho uma agência de marketing, ou as pessoas elas já falam, As marcas já ficam meio que receosas. já ficam todas receosas. É porque a palavra agência é agenciar, né? E hoje as grandes marcas não querem alguém agenciando, né? Ela quer ter dentro dela o marketing dela para evoluir, sim. não mais agenciar. Porque hoje, antigamente, né? Se a gente parar para pensar, precisava de uma agência para levar para outros veículos de comunicação, Sim. para criar campanhas. Hoje não. Né? Hoje a internet está aí para todo mundo. Como que a gente sempre estava falando lá atrás. As pessoas têm que pôr a cara. Então, o cara que hoje, que ele tem um comércio, que ele tem uma indústria e ele não tem a cara da marca, ele não aparece, infelizmente é outra empresa também que vai cair no esquecimento. Sim. Você ia falar, eu te cortei. Pode falar. Não, já perdi o raciocínio já, porque eu ia falar com relação a estar banalizado. Hoje as pessoas, todo mundo entende de marketing, todo mundo é social media. Isso foi me chegando a me deixar completamente irritada por conta disso. As empresas achando que R$300 por mês ela tem alguém cuidando do marketing, e isso foi cada vez mais me deixando enviesada a buscar realmente quem eram. Eu mapeava quem eram as pessoas que tinham na minha região, que entendiam, que não entendiam, que estavam ganhando relevância, não sabendo o que estava fazendo, e eu comecei a virar e falar assim, não é possível, eu tenho que sair desse mercado. Assim, a gente tem 10 anos de negócio, então a gente já passou em vários ciclos. Então a gente iniciou na produção e a gente sempre entendeu o mercado. E as plataformas que a gente trabalha para o Facebook, para a Meta, a gente trabalha para o Google. Nós desenvolvemos para essas plataformas os formatos. E elas inovam diariamente, constantemente. Elas estão sempre inovando, trazendo tendências, E as agências, elas têm que acompanhar. E às vezes cansa também, porque toda hora você produz, essas plataformas ou soluções mudam. Como que nós, em produção, agência, fala isso para um cliente, cara, tem que mudar de novo. O cliente fica, às vezes, fala, cara, vocês não sabem o que vocês estão fazendo? Por quê? Porque a gente tem que ter esse cuidado de falar para as marcas por que essas plataformas pedem para nós, que somos os produtores, nos adequar. Por quê? Porque é inovação, é tecnologia. A gente está no mundo de tecnologia. Então, a gente não pode ter o formato certinho e parar. Então, durante esses 10 anos de produção, a gente entendeu vários perfis de mercado. E o legal de trabalhar com marketing, que eu amo, que a gente trabalha em vários segmentos. É a coisa mais gostosa de não ficar em bolhas fechadas. Então, a gente tem uma empresa uma indústria de cachaça, que é um cliente nosso, um supermercado, a gente tem academia, a gente tem empresa de prestação de serviço, a gente tem uma escola, tem uma empresa que a gente trabalha e gosta muito, que é de cuidadores de idosos, que é a Home Angels. Então, a gente tem a liberdade de conversar com várias gente diferentes, então, vários públicos diferentes. Então, abre horizontes. Então, o que deu certo em uma, a gente aplica em outra. Então, para não se perder, o que fica às vezes difícil é que o cliente não entende a agência que quer atirar para todo lado, e a gente tem que ser claro na comunicação. Porque sempre eu falo, a comunicação não é aquilo que a gente fala, mas é o que os clientes estão entendendo do nosso negócio. O que eu mais gostava de falar para os clientes, e falava realmente estufando o peito. Você entende que você não está deixando eu fazer o meu trabalho. Eu estou fazendo aquilo que você quer que faça. Então, eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre resultado, né? A pessoa olhava para mim, esbugalhava o olho assim, porque ela entendia exatamente que, a partir do momento que ela determinava ou o formato, ou o conteúdo, ou sobre o que ela queria, ela estava engessando qualquer tipo de progresso baseado, muitas vezes, nem num conhecimento técnico, mas baseado no vizinho. Sim, porque ela viu o vizinho fazendo, ela achou legal e ela queria fazer. Então, quando você tem parte do princípio de que é teste. Quando você fala isso para a pessoa vira e fala assim, então tá bom, você está testando, não sabe o que está fazendo? Pelo contrário. Sendo uma indústria farmacêutica, desenvolvendo, né, químicos, desenvolvendo algum produto, algum cosmético, é
Teste. Teste para quê? Para saber se está na consistência que o cliente deseja, para saber se tem o aroma necessário, se as propriedades e princípios ativos estão ali de acordo com a promessa de entrega sobre o produto. Na rede social também é a mesma coisa. Exato. É teste. Cada conta, cada perfil, Reage de uma forma diferente. cada pessoa na sua individualidade, se ela é um ser emocional, se é um ser racional, vai performar diferente mediante ao que ela tem ali à disposição, como agência para prestar serviço. Exato. Quer ver uma coisa? Colocando fogo no parquinho aqui, Bora. pra gente poder, né? Parece que tá Vamos, tenso. vamos animar. Bora, Você bora, cancelado pelas agências, eu adoro. Tá sendo muito técnico, né? Você quer ver uma coisa? Você deu um ponto aí que é tipo assim, eu vi o vizinho fazendo. Você quer ver quando chega um amigo que não conhece nada e fala assim, isso aqui tá errado, deveria ser assim. Aí que o negócio, a pessoa não tem experiência, não sabe qual que é a estratégia que tá por trás daquilo, não sabe o que é que a agência tá fazendo, ainda vai dar palpite ainda. Aí vem o cliente, então eu acho que isso tá errado. Aí você começa, por que você acha que tá errado? Ah, porque... Ai, eu fico... É sério, ele conhece o seu negócio, ele tá aí dentro do seu negócio pra você achar alguma A coisa, gente vive com o palpiteiro, né? Os É. palpiteiros são bons. Ó, por exemplo, tá no celular aqui, por isso que eu tava olhando, pedindo pro Murilo achar. A Paula veio no dia 22 de setembro de 2023. É, mentira. Tá? Que saiu o 23. episódio, então não foi no dia porque foi Aham, gravado. Sim. Episódio 112. Nós já passamos de 253 episódios. Então é claro que se alguém vir falar pra mim, me dar uma opinião, um palpite, eu vou respeitar, Sim. tá? E vou entender. Mas eu vou escutar muito mais as que tiverem 300 episódios. Não a que tem 10. Sim. É normal. Concorda? Sim, Que a gente tem claro. isso. E na agência é a mesma coisa. Vocês com clientes, você vai escutar a opinião de quem tem 80 clientes ou que ele tá num outro patamar que só cuida de indústrias, por Que exemplo. você pode escutar, que você pode você vai absorver e ouvir. agradecer. Sim. Porque nem sempre quem... às vezes a mensagem da pessoa, independente do quantos episódios ela tem, vou puxar Sim. pra mim, ela pode te dar uma coisa muito boa. Mas assim, a tendência é você sempre olhar quem tem um resultado, né? E na agência, eu vi isso, tava falando pra vocês de off, onde eu fui ficando cansativo pra mim. Porque o cliente, ele olhava o Instagram do João e falava, olha o do João, ele tem 30 curtidas e o meu só tem 5. Daí a gente ia e tentava explicar, olha, o João tá aparecendo. Às Você vezes não o quer João- aparecer. Às vezes o João se comunica melhor do que você. O João tá Só fazendo como é tal que você coisa. fala isso? E aí eu chegava... Tem que ensinar. Aí eu chegava, então, o João tá fazendo tráfego, mas eu já pago vocês e eu tenho que pôr mais dinheiro ainda? Aí eu falava, tem. Aí o que pra mim ficava, que eu falava muito com a Tabata sobre isso. Falei, tô cansando do modelo, tô cansando do modelo, tô cansando do modelo por conta disso. Sim, Né? essa Porque é difícil você toda hora explicar, gente, o Dani começou no começo do episódio, o YouTube, o Facebook, né, o Meta, Sim. as plataformas, é de graça pra quem? Pra ninguém. Pra ninguém. As Não pessoas existe acham, almoço né? grátis. Tudo... Porque primeiro você tem que ter a internet pra usar. Você já tá pagando alguma coisa pra chegar e poder acessar o seu Acessar. Instagram, Uhum. certo? O Instagram, ele adorou a gente, ele falou, eu preciso pôr uma plataforma de uma rede social pra socializar o mundo, porque eu sou muito bonzinho. Ou o Meta criou um negócio que é onde que ele ganha dinheiro? No ads dele. E não só isso, a gente fala sobre as campanhas, mas aonde essas redes sociais elas mais ganham são os nossos dados. Eles sabem exatamente a hora que você acorda, a hora que você vai Exatamente. dormir, o que você come, as coisas que você gosta. Tanto que é uma tendência muito forte para 2026. As empresas que não começarem a olhar para os dados, elas vão ficar para trás. Não, Porque- gente, olha o TikTok. Com o TikTok Shop agora. Depois eu conto em off pra vocês o negócio que liberou do YouTube pra mim. Aí eu falo, olha lá, olha a tendência que tá acontecendo no mundo. Porque as pessoas têm que entender, nós somos... como que eu posso falar para não ficar... Nós produzimos conteúdo pra eles. Sim? Pronto. Exato, né? É o que eu falei. Nós somos Produtores de funcionários conteúdo. dele. Sim, nós somos funcionários dele. Se você tem o Instagram do seu cliente que só posta foto e não tem engajamento, ele não vai entregar o Instagram desse cliente seu. Não. E esse cliente vai falar, por que o meu não está funcionando? Porque você não está usando as ferramentas que a plataforma está disponibilizando para você crescer o seu perfil e ela te entregar mais. Sim. É a mesma coisa que eu fosse chato e falasse, não, no meu podcast é só podcast de 5 horas, não tem corte, tá bom. Eu vou poder subir lá na plataforma. Vai dar bom?
ele não vai me entregar. Sim. Entendeu? Então as pessoas não entendem. E aí essa forma da agência, tô esperando você voltar que você foi no banheiro. Essa forma da agência foi aonde eu e a Tabata começamos a brigar muito com o cliente. Porque eu não gostava do jeito que o cliente falava com ela, eu não gostava do jeito que o cliente falava com a gente. E eu falei assim, isso aqui tá me remoendo. Por quê? Porque o cliente não entende. E eu comecei a chegar num ponto, falei assim, eu só tô pegando o dinheiro dele. Ele só tá me fazendo um Pix todo mês, porque ele não tá tendo resultado nenhum. E aí, nessa onda, a gente fala assim, esse cliente é pra eu pagar meu aluguel, esse cliente aqui eu preciso, que é pra pagar minha luz, meu telefone, e a gente, aí é onde eu e o Daniel também já passamos por isso, a gente começou a rever. Se a gente começar a olhar pro dinheiro e vai pagar essa conta, a gente não faz o que a gente gosta. Porque, por exemplo, eu não sou da parte produção de criação, o Dani é. Mas eu sou muito palpiteira. Só que não. Como toda boa mulher, né? O que mulher faz de bom? E a gente que trabalha na parte do design, a gente adora palpite. Claro. E assim, depois que eu tô com o Daniel, 12, 13 anos, depois que eu comecei a andar com o Daniel, eu comecei a prestar atenção em muitos detalhes, que hoje pra ele não faz tanta diferença, só que pra mim faz. Então ele começa a fazer, eu falei, ó, tá aqui, ó, você precisa chegar um pouquinho pra cá, e ele... Dá pra você parar? Então, assim, é muito... A gente começa a ter... Então, quando você pega o dinheiro e só pensa no dinheiro, você deixa de fazer aquilo que você mais gosta. Igual, eu e o Dani, a gente gosta muito de ensinar. A gente vai pra uma reunião pro cliente, a gente mais ensina, aí o cliente sai de lá, caramba, não... Mas você sabia ninguém nunca tinha me falado isso. Que eu cheguei pra tal, tá voltando de uma reunião de fora de Atibaia, e eu falei pra ela assim... Eu falei, quando a gente começou a dar mentoria, eu falei, a gente está fazendo agora o que a gente fez a vida inteira com a agência, só que a diferença é que agora a gente está sendo remunerado. Foi o que eu te falei. E trazendo esse ponto, a gente tem notado que as empresas, elas têm contratado consultorias, não são todas, gente, mas aqui eu vou abrir meu coração e eu não tô nem aí para quem vai escutar. Dando palpite, não sabe nem como funciona as ferramentas por trás, mas é os famosos palpiteiros. E a gente começou a ter isso nos nossos clientes. Eles contratam consultorias, as consultorias elas começam a dar palpites, e aí chega tipo assim, mas por que ela falou isso? Qual a estratégia que ela tá jogando por trás? Não, ela só faz isso. Aí eu olho pro Daniel e falei, Não, legal, não né? em geral. Tem, claro, tem é profissionais, o que eu tô falando, assim, não, porque não generalizando, é o que eu né? falo, o discurso. Por isso que eu falo, eu gosto de conversar com CEOs mais antigos, porque eles não estão nessa era tão acelerada, eles estão com os negócios estabilizados, mas nos passam vários ensinamentos do que já passaram na vida, do que sofreram. E eu sou um cara de história, eu gosto muito de história. Se deixar, eu fico... Por isso que eu gosto de assistir podcast, porque é ali que eu vou alimentando as experiências que são cíclicos. Então, muita coisa que aconteceu vai acontecer com a gente, já aconteceu com algumas empresas, com alguns negócios. As redes sociais, elas encurtaram as distâncias, elas deram voz para quem não tinha oportunidade. Só que tem coisas básicas que tem que serem feitas, que é o que a gente sempre busca, é ouvir a história única de cada pessoa. Cada um tem uma história especial. Isso que diferencia. Eu escutei um cliente falou, o meu diferencial é atendimento. Eu falei, não, cara, atendimento é o básico. Você tem que atender bem. Qual que é o seu diferencial? Aí ele, eu não sei. Se tirar isso, acabou o meu negócio. Eu falei, o diferencial é as experiências que você viveu. Como que você abriu esse negócio? Como você sofreu? Contando a tua verdade. Conta a tua verdade, que naturalmente as pessoas vão gostar de você e você vai ser um diferencial de mercado, porque só você tem sua história. E é isso que eu sempre busco para não criar conflito com ninguém e criar esses ruídos, é tentar pegar o protagonismo desse cara, do dono do negócio, da empresa, e trazer para a essência para que todo mundo, seja os funcionários, seja quem for comprar daquele cliente, entenda a história desse cara. E a gente vê que todas as autoridades de mercado, eles vendem a história dele. Nós somos fãs. Muitas vezes não é da marca ali, é da história que aquele cara conseguiu passar para as outras pessoas. E as pessoas conseguiram continuar aquele legado. Eu amo a marca chamada Coca-Cola, e vocês provavelmente amam. Vocês sabem muito da história do fundador? Sim ou não? Não. Mas a marca está aqui há mais de 100 anos. Será que ele não conseguiu convencer aquele grupo de pessoas que começaram com ele
a trabalhar e gostar daquele produto e divulgar aquele produto. O produto foi tão bom, mas alguém foi o cara que estimulou. E hoje, naturalmente, a marca é mais forte do que o fundador. Mas as pessoas conseguiram transmitir aquela essência que tem na história. E grandes marcas brasileiras também têm. Vocês têm histórias para cada um de cada marca que vem aqui. Então, é importante saber a identidade de cada profissional, saber a história de cada um, para que seja um diferencial de mercado e a gente vá nessa onda mais do ensino. Por isso que eu estou trazendo mais entender a história da pessoa, a pessoa entender a história dela e não brigar com as plataformas. Porque vai mudar. Vai mudar esses... Vai, cara. Vai mudar esses... Mas a história é verdadeira, é única. É legal você falar dessa parte de experiência e sobre ensino, porque é exatamente isso que a gente percebe que a gente falha aqui dentro do Acordo Podcast. A gente preza por... Peraí, volta. Você assumiu alguma coisa que você falha? Ou você quis falar no geral? Amor, você está incrivelmente lindo hoje, viu? Amor, você também, viu? Tá bom? Tá bom, viu? A gente observa que prezamos pela experiência, seja por presentes, seja pela infraestrutura, pelo tempo que você permanece aqui dentro, por você ser impactado quando você entra pelo painel, pela televisão, ter sua foto dizendo bem-vindo, para justamente você virar e falar assim, uau, eles estão me aguardando, eu sou importante para eles. Só que pecamos em não dar esta prévia para você, para você dar mais notoriedade para a gente na sua própria rede social. Exemplo, vocês são da área, vocês estão aqui cedendo nosso tempo e algumas coisinhas a mais que depois vocês vão saber. Mas vocês fizeram os stories, marcaram a questão da experiência, seja do painel, do nome, do logo, assim que vocês chegaram aqui na rede social de vocês? Na rede social a gente não colocou, mas eu já fiz os takes, porque eu faço bastidores total e depois eu solto de uma vez. Ótimo. Perfeito. Mas isso a você gente vai fez. pegar o gancho do que eu tô falando. Sim. Eu trouxe a pessoa aqui, só que se veio de Campinas, ela não criou, de repente, uma enquete dizendo se ela tá indo viajar, o que ela vai fazer pra predispor pra pessoa colocar ali que é um podcast. Sim. Ela chegou até aqui, às vezes nem se atentou porque ela está vivendo, ela não está pensando em conteúdo. Sim. Sobre o momento que ela chegou aqui e marcou a gente. Ou seja... Quantos já não ganharam um presente aqui e nem marcaram, tiraram uma foto e marcaram a marca? Aí o Então, que eu assim, estou querendo chegar é o gancho também da gente ensinar, Sim. ou às vezes até a pessoa que tem a agência, eu falo agência porque é como Sim, as sim. pessoas conhecem, a agência que fala assim, manda foto pra mim, grava um vídeo, só que falta às vezes esse tempo de ensinar como fazer para a pessoa também ter isso agregando valor no perfil dela. Um checklist, né? Como se fosse um checklist das coisas que ela podem fazer. Porque E assim, pondo, pegando o gancho, tipo, pondo, não que seja uma coisa boa pro acordo, mas que ela se enxergue e fale assim, nossa, é um momento de eu criar conteúdo pra minha rede social e mostrar notoriedade que eu tô indo num podcast, pensa por assim exemplo. comigo, se eu te convido para um lugar, você foi porque você analisou o lugar que você for, o que você foi convidada, né? Você não vai, se eu te convidar para ir num lugar onde você não se sinta bem, você vai negar esse convite. Aí o que eu entendo hoje? Você convida uma pessoa para vir no podcast. Eu não fui lá, amarrei ela e trouxe ela até aqui. Ela veio por conta. Ela foi convidada, ela olhou. O mínimo que ela tem que saber, o nome dos hosts, como que é o podcast. Muitos chegam aqui perdidos, não olharam, porque aí foi convidado e Assessor ninguém passou. Muitos acontecem isso, ficam tão deslumbrados vivendo o momento e esquecem que eles têm o podcast e tudo. Aí eu começo a chegar a conclusões. Que aí é onde entra vocês com o estúdio, que é onde eu acho que esse podcast, ele tem que ter esse caminho para as pessoas entenderem. Se você não consegue pensar, você tem que ter alguém pensando por você. Certo? Você não pode fazer tudo. Primeiro ponto, você tem que alguém pensar por você, porque senão você não vai conseguir fazer. Eu chamei uma pessoa super influente para vir aqui. Pô, ela já tem base, né? Então, é legal, ela já tem base, ela vai pôr nos stories dela. Se ela não pôr também, paciência, tá. E a pessoa que ela tá ganhando autoridade? Ela vem aqui, o que ela tem que fazer? Ela tem que criar o conteúdo e ela colocar, estou participando de um podcast. Fui convidado pelo podcast tal. Isso aqui, ó, vai lá e assiste. Tem gente que não aceita nem a collab.
Aí é falta de reciprocidade. Não, você tá entendendo? Daí eu falo assim, peraí, aonde a gente erra? Na comunicação? Não ensinando. Eu ensinando. É isso. Volta daí no que eles estão onde eu ia falando, chegar. não ensinando. Não ensinando. Porque se eu já ensinar aqui como faz, vai ser muito mais fácil da pessoa entender. E ela fazer. vai reproduzir no próximo. E no próximo, Isso. e no E próximo. uma cultura. E assim, por exemplo, e sabe uma coisa? Repetição. Hábito, Então, né? Tudo na vida, a gente é um hábito. Então, quanto tempo eu vou fazer um convite para uma pessoa, não tem que falar para ela 30 vezes. Mas, por exemplo, se eu fiz um convite e eu tenho um intervalo, então eu posso ir mandando um checklist. Olha, um dia antes, amanhã você vai vir. Use conteúdo para você gerar autoridade. Então, assim, colocando como isso é muito importante para ela. Ela precisa, por exemplo... Um exemplo, faça você vindo, põe uma enquete, o que é que eu tô fazendo hoje? Você acaba... a gente tá numa era que as pessoas estão com preguiça de pensar. E deixando isso para as plataformas. Elas estão deixando Tô jogando lá, ela vai me entregar. Exatamente. Então, assim, a gente precisa falar o que eu quero pro meu estúdio. A gente vai fazer um evento no mês que vem, e o pessoal tá recebendo os convites. E aí o Daniel falou, eu falei, Daniel, eu preciso ativar o pessoal para tirar foto e marcar a gente, mas de uma forma sutil, sem falar que eu estou tão interessada, né? Aí o Daniel falou assim, acho que isso não é legal. Eu falei, não acho? Eu comecei a conversar, e aí, vocês gostaram? Aí o pessoal começou a me mandar mensagem, eu falei, posta aí, posta que você recebeu um convite, um convite importante, vai ser exclusivo. Se você recebeu o convite, imagine quantas pessoas da cidade não gostariam de estar no evento, entendeu? E assim, para mostrar que você também há uma evolução de conhecimento. Eu coloquei na cabeça dela, olha, você está trabalhando nessa empresa, mas amanhã você pode estar em outra. Alguém pode estar de olho em você. Não que é para as pessoas saírem na empresa que está. Então, isso é importante. Então, assim, aí o que aconteceu? O pessoal começou a postar, começou a marcar. Simplesmente porque eu mostrei para ela que era importante para ela fazer aquela foto, aquela publicação, aquela... Mas tá acontecendo muito isso aqui. Eu e a Tabata, a gente já está desenhando o Enquanto em Liberdade com vocês, um ambiente seguro, não tem ninguém assistindo. A gente já tá desenhando como que fazer. Porque assim, tudo é uma reciprocidade, tudo é uma troca. Se eu convido um player muito grande, famoso, é claro que eu quero a audiência dele. Cara, é nítido que se eu te convidei, que eu também quero a audiência dele, fora o conteúdo. Porque se ele tem uma boa audiência, é porque ele tem um bom conteúdo e ele foi convidado para vir no Acordo Podcast. Então tem 3 pontos aí. Primeiro, eu não convido qualquer pessoa. Entendeu? Não é por números. Tem que ter uma história pra contar, alguma coisa que converse com o que a gente fala no nosso podcast. E é claro que eu quero a audiência dela. Eu quero que ela poste nos stories, que ela tá participando, pra essa audiência vir conhecer o podcast. E quem gostar, ficar na minha base. E ao inverso também. Sim. Quem assistiu, vocês, por exemplo, aqui e nunca viu, gostei daquele casal, não sei o quê, e vai lá e acompanha o casal. Então, é uma troca. Só que o que tá acontecendo? Os grandes, eles acham que, não vou fazer. Não preciso. Já tô tranquilo. Então por que ele Então, por se que aceitou predispõe a o convite vir? pra vir aqui? É sobre isso que às vezes eu não entendo. Eu tive poucos esse tipo de problema, tá? Eu tô falando porque na base minha e da Tabata eu tive poucos. Quase todos que vieram até aqui. Tem exceções, claro, mas ajudaram. Só que eu enxergo que existe uma dificuldade em outros podcasts, em outros momentos, da pessoa fazer a vivência. Como veio o cara grande aqui e falou, mano, mentira. Um que você citou aí, que você gosta muito dele, o Rafa Brito, ele veio aqui, mano, só faltou morar aqui. Porque postou, falou, ajudou. Não, porque você tem que fazer tal coisa, fez stories. Por quê? Porque é diferente. A pessoa, ela entende o que ela tem que fazer. E aí, quando você falou, eu acho que isso é legal da gente pensar em como a gente pode fazer isso. De realmente ensinar. Tanto o cara gigante, quanto o que não é gigante. A jornada. Todos, mas é um método de vocês. Você tem que ter um método diferenciado. É o que eu te falei. Nós estávamos dentro de uma bolha de produção, de criar conteúdo, de ser uma agência, de fazer... E a gente parou e encontramos 4 vertentes no nosso estúdio hoje, né? Que é a parte de branding. Nós entendemos que todas as marcas precisam se posicionar. Então, a gente tem que ter esse produto que é um principal, a roupa dela. Depois, ela vai ter que ter a gestão de redes sociais, de comunicação, que é onde está o público hoje. Então, a gente tem que levar esse cliente para esse caminho. Terceiro caminho, que é a parte do audiovisual, que é montar toda essa estrutura para que a pessoa entenda os formatos para alimentar a base. E o terceiro maior, que é o de educação, que é a parte de treinamentos. Essa parte é essencial para a gente, por quê? Porque é onde a gente vai poder
ensinar esse circuito. Então, assim, a gente coloca o cliente na nossa base, que ele precisa de um serviço. Eu preciso formalizar a presença da minha marca. Fala, cara, o caminho da nossa empresa é esse. Então, a gente parou todos os produtos e encaixamos em uma jornada. Então, eu criei um método de apresentar a minha empresa para que ele fale onde você está nesse caminho. E aí, se ele tiver uma dificuldade, vai lá na parte de educação e conversa com a gente, porque pode ser um treinamento para sua equipe. Então, a gente descobriu no formato em que a gente estava que hoje a gente tem o nosso modelo. Os clientes vão chegar e a gente vai adaptar o fluxo dele ensinando dentro desse processo. E a nossa grande dificuldade é que essa necessidade de ter que produzir, fazer conteúdo confuso, não estava dando resultado. Por quê? Porque eu falei, cara, a gente tem que voltar na essência, voltar na base, voltar na conversa, voltar na educação, ensinar para que os fluxos nossos funcionem de trabalho. Mas vem na educação. Eu vou falar uma coisa que a Tata ficou muito pistola quando aconteceu isso, e aí ela joga gasolina e eu consigo responder, porque às vezes eu fico meio assim, não vou ser grosso com a pessoa, mas daí a Tata joga gasolina e eu bato. Teve uma pessoa que eu quis trazer aqui, e eu falei pra ela, olha, a gente, conversando com o assessor, a gente pode marcar tal, meu ao vivo, tal, e conversando. Ela falou, ela gostaria muito de fazer ao vivo, tal. Não dá pra fazer ao vivo tal hora? Eu respondi pra ela, falei, olha, os meus episódios é de tal e tal dia, eles entram ao vivo tal hora. Se ela não consegue no ao vivo, a gente pode fazer gravado. Não, mas eu falei com ela aqui, ela prefere ao vivo, mas ela gostaria que fosse tal hora. Aí eu respondi, eu falei pra tal, eu falei assim, ela vai fazer no podcast dela ou no meu? Tá certo. Posição. Agora vai mudar o horário. Porque ela quer fazer ao vivo, ela quer vir, e aí de repente eu tenho que mudar o meu... Gente, existe uma exceção? Existe. Não estou falando... Pode acontecer alguma coisa, é só aquele dia que dá. Não tem problema, a gente se adapta. Mas não dessa maneira. Vivemos uma época com muito alecrim dourado por aí, entendeu? Se o Neymar me ligar e falar, eu só vou ao vivo e for meio-dia, eu falo, Neymar, eu faço a hora que você quiser, porque eu sei que a audiência dele é o tamanho do cara, entendeu? Só que ele não vai falar pra mim, eu prefiro fazer ao vivo. Ele vai falar, cara, eu posso ir tal horário de madrugada, a gente grava, depois você solta, tá bom? Pronto. E também é o jeito que chega a comunicação. As pessoas, por exemplo, talvez tivesse falado assim, olha, ela não consegue ir neste horário, mas ela gosta... Às vezes as pessoas... Não, ela quer nesse horário. Impõe, né? Ela impõe. Não, tenta. A gente sabe que... Hoje você falou uma coisa e é assim, todos os episódios a gente vai fazer o negócio do caderno. O caderno, eu falei pra você, a gente vai fazer a versão 2026. Vai ter um negócio que a gente vai começar a anotar, porque me dão insights, às vezes você acaba esquecendo, né? Porque a nossa mente é doida e acaba, principalmente eu, de realmente a gente criar uma história pra pessoa. Educar ela. Não é ensinar. Porque às vezes se você quer ensinar, a pessoa fala, não precisa aprender nada. Eu já sei de tudo. Mas você educar ela de uma maneira, essa é a rotina do Acordo Podcast. Que tal você viver essa experiência? Tal. Aí a gente cria um storytelling dentro do acordo e automaticamente a pessoa vai fazer. Sim, é imersão. Porque o que eu imagino hoje? Quando lá atrás, quando o Acordo Podcast, quando você veio, Paulo, não tinha, acho que há 2 anos atrás, se a gente tivesse 10 mil inscritos, eram muitos. Então a gente não tinha 10 mil. A gente tava ali, sabe? Então, poxa, a gente, tudo bem, a gente vai mudando. Hoje não tô falando assim, nós estamos grandes, tá? Perto do que a gente era e eu quero ficar muito maior. Então eu já vejo com uma outra visão. Opa, peraí. Eu tô há 4 anos aqui, é dessa maneira que eu conduzo. Você quer me trazer novidades? Foi aonde a gente perdeu o tesão da questão de ter agência. Porque eu sei tudo, eu preciso tudo e eu quero que você faça o que eu quero. Então, se você quiser que eu faça o que eu quero, você não precisa me pagar. Faz você. Então você tá mandando, que é o que onde a Tabata começou a ter problema. A gente tem mentorados de podcast agora, que é direto. Falou alguma coisa, a Tabata falou assim, você quer fazer desse jeito? Não tem problema, mas não vai dar certo. Isso é o know-how. Eu não sou mais, como é que você falou? A gente não é mais um prestador de serviço dele, que eu tenho que fazer o que ele quer. Ele pagou por uma mentoria. Se ele quiser me escutar, ótimo. É a mesma coisa que o cara faz na faculdade. Ele tá lá, se formou. Aí depois ele foi fazer uma pós. Ele estuda se ele quiser. Sim. Ponto. Então o que você falou agora pra mim vai ficar, acho que dá pra gente criar um script da hora. Parabéns, Você devia trabalhar com isso. Eu acho. Eu vou mandar currículo. Vai lá. Eu queria que vocês falassem como é que vocês enxergam hoje a questão do vídeo.
O formato vídeo hoje para quem quer ser autoridade digital, porque a gente ainda se depara com pessoas falando não, Isso é o que a não gente vou mais gravar, bate. não, eu não quero aparecer, É não. uma das coisas que mais batemos lá no estúdio é essa questão do impacto que o vídeo tem. A própria plataforma entrega isso e o formato que a gente acredita que é mais verdadeiro, o olhar aqui, o vídeo tem isso, essa conexão. A gente é apaixonado por TV, porque é um formato que para mim, que eu tenho 38 anos, o formato que encantou eu estar nessa área foi a TV. Esse mundo mágico que era edição, que era poder cortar, contar uma história. Então o vídeo ele tem esse impacto. E hoje que a retenção de tempo é muito rápido, como que uma peça estática, beleza, ela dá uma mensagem muito direta, mas quando tem movimento, quando tem barulho, som, emoção, esse impacto aí se chama. Então o vídeo é essencial para fazer a comunicação. E a pessoa aparecendo no vídeo, melhor ainda, porque gera proximidade, a pessoa vê verdade naquela. Então, eu acho o vídeo uma ferramenta maravilhosa. E pensando também, a gente pode ter aí, a gente vê muito o TikTok e Instagram. O Instagram tá transformando a sua ferramenta para aparecer com o TikTok. Por quê? Nós falamos sobre o TikTok há 2 anos atrás, que você Falamos. tava voando no TikTok, fazendo as coisas. Falamos. Quando você veio da primeira vez. Aí nós, é cabeçudo, a gente não fez. Oh, Mas a gente cresceu uma casinha do acordo. Não. Tá certo, bom, eu acho que canal no YouTube. Isso, mas você tá nos formatos. Eu sempre falo, quando o pessoal... há 2 anos atrás, a gente deu o nosso evento que a gente faz todos os anos, de tendências. Eu lembro que eu falei, há 2 anos atrás lá, pessoal, quem fizer TikTok hoje, daqui 2 anos, vai sair na frente. Eu lembro claramente. Só que eu também entendo que eu acho que existe momento para tudo. Não adianta você querer abraçar, igual a gente tem muitas tendências para 2026. Não adianta você querer abraçar todas as tendências, porque você não tem braço para fazer tudo. Então, eu lembro que eu falei com vocês, faça uma coisa bem feita, depois que isso estiver redondo, passe para uma próxima plataforma, porque as plataformas também se apresentam de forma diferente. O pessoal acha que eu posso pegar um vídeo, falando de vídeo, eu pego um vídeo e posto. No YouTube, o vídeo mais curto, ele demonstra de uma forma. Se você pegar no Instagram o mesmo vídeo, ele vai performar de outra forma, porque o Instagram é um outro formato. TikTok, então, gente... Eu escolhi o YouTube por conta, né, de focar no YouTube, né? Mirar na plaquinha. Pra mirar na plaquinha, Sim. claro. Mas o que eu vejo? Ali são conteúdos densos, que só Sim. vai assistir quem Realmente quer. E é um conteúdo vitalício. Sim. Desde que eu não faça ele com Um tema? um tema hypado do momento, ele vai sempre estar ali. Sim. Então as pessoas podem daqui 2 anos ir assistir a gente conversando sobre marketing e não vai perder isso. Sim. Tendências mudam, mudar. De mas repente tem uma essência plataforma não. nova. Uma plataforma nova. E eu foquei no YouTube. Por quê? Eu falei, eu tô aqui focado nesse tipo de conteúdo. Vídeos longos, tal. Porque quantos anos já tem no YouTube? Opa, Desde... 2014. Entendeu? Mais. Acho que O 12. YouTube 12, é muito legal. Acho que é 2012. Vê pra 10, mim, Mo, 12. quanto tempo tem o YouTube? Quantos anos tem? Quantos anos tem? Mas acho que é Já 2010, fez- 2012, eu acho. Nossa, Ele quanto é- tempo naquela época. Naquela época atrás! Não, e foi o que o Danilo falou. 1 de fevereiro de 2005. 2005. Caramba. 20 anos. cara. Aí, tá vendo? Estamos sabendo Aí, ó, legal tá do YouTube. sabendo Desculpa, legal. YouTube. Mas é porque a presença que Mas ele é- tem. Estão fazendo uma festa, chamando um monte de youtuber pra juntar tudo num canto pra fazer vídeo. Mas eu acredito que o YouTube, então, ele estourou mesmo, assim, 2010 pra lá. Porque eu lembro que teve uma febre que daí começou. Tanto que você falou que o pessoal que trabalhava com a gente na nossa agência, eles começaram a subir os vídeos Das de redes Media Media Indoor Indoor no que a gente YouTube. tinha no YouTube. E a gente falava, não precisa. E eles olhando a tendência e subindo no YouTube. E isso era 2010, 2012. Sim. Gente, quanto tempo. E a gente não olhava ainda para a plataforma dessa forma. Tanto que quando a gente foi olhar e entender rede social, quando startou o Facebook. Sim. Aí a gente começou a fazer esse Mas gerenciamento. o mais legal que o YouTube é que eu falei, o TikTok lançou um formato. As outras plataformas tiveram que aceitar, cara. O Instagram, o YouTube. O YouTube criou o Shorts É. para poder seguir o hype de uma outra plataforma.
Mas todos, aí que a Paula falou, a comunicação, por mais que o formato seja parecido, É diferente. é diferente, entendeu? É isso que o cliente tem que entender, as marcas têm que entender, que você pode estar presente nesse universo, mas se seu público também está ali, que a essência básica do que a gente trabalha é a audiência, o perfil do cliente. Então, se é uma coisa muito mais técnica, é o YouTube, porque o cara vai aprender lá no YouTube, é denso. Mas como que eu pego esse conteúdo denso e coloco no TikTok? Então você fragmenta, você corta em pedaços e direciona para o cara continuar mais esse conteúdo numa outra plataforma. Então você tem que direcionar o cliente e transformar o vídeo dentro das regras daquela plataforma. E o cliente tem que ser esperto de como ele pode magnetizar, como que ele pode conectar com aquele público ali. Então, o público do TikTok, qual que é a média? Um público mais jovem, que daqui a um tempo vai estar migrando para uma outra plataforma que vai surgir. Então, se eu sou uma marca jovem, eu tenho que seguir esse perfil. Tenho que comunicar, tenho que participar. E uma coisa que a gente, com o evento que a gente vai trabalhar, é a experiência. Tirar o cara um pouco do digital, porque a gente sabe que cansa também ficar no digital, e trazer ele para o mundo real. E as marcas que estão fazendo isso, essa integração do mundo real com o mundo digital, elas ficam muito mais fãs, os clientes viram fãs, porque eles estão imersos nesse ambiente. Então, ele vai sentir a marca tocando. Então, ele vai para um ambiente. Então, nossa empresa, a gente tem esse evento para que a gente consiga tirar o cliente um pouquinho do digital, entre nessa atmosfera de todo mundo trabalhar no marketing, é o Marketing Day, o nome do nosso evento, e tocarem, se verem. Porque o Daniel existe, o Danilo existe, pessoas reais. Então, ter essa liberdade. Então, as marcas precisam trazer isso. Eu estou lendo um conteúdo muito bom, que é o Marketing 6.0, esse livro do Philip Kotler. A gente leu 5.0. Agora já está no 6, que é a Olha lá, estamos futuro. desatualizados. Vou ter que ler o Que é o 6. futuro, mas focado na imersão. Então, a inteligência artificial nos cria no mundo virtual, mas as marcas que conseguirem trazer para o presencial, por isso que tem feiras de evento, as marcas vão lá e montam o seu stand, montam aquela experiência, porque elas entenderam que a gente precisa estar também no físico, não só no digital. Não, vamos fazer tudo, vamos investir lá. Então, voltando para o que a Tabata falou do vídeo, o vídeo é legal, envolve, passa a mensagem direta, mas futuramente você tem que levar o cara para a imersão, tem que levar o cara para a E experiência. se a gente pegar os grandes placers, por que os grandes placers estão trazendo o pessoal para eventos físicos? Então, voltaram a fazer a imersão. O Rafa, por exemplo, que teve aqui, o Rafa recentemente fez um evento. Por quê? Se ele está ganhando, né, várias cifras aí, bilhões no digital. Por causa da conexão, do contato. Mas é a imersão de 2, 3 dias em hotel agora. O negócio, falei com a Tabata sobre isso, que eu quero fazer um negócio parecido com o acordo para um evento, para podcasters, porque eu tô vendo que voltou. Porque o que acontece? O mundo é cíclico, gente. Você que tá aí, a publicidade ela é cíclica. A maneira de você envolver a galera vai ser tudo assim. Sim, mas E até pelo contato. As pessoas... eu acho que essa questão das ferramentas de ChatGPT, redes sociais, eles deixaram as pessoas muito frias. E eu acho que chegou num ponto de frieza que as pessoas estão começando a ver que, tipo assim, eu preciso ter o contato, eu preciso encostar, mas eu preciso conversar. A pandemia, modéstia à parte, impulsionou o digital. Que não foi podia um ter avanço contato. muito rápido. Então, a gente teria essa evolução natural se não tivesse a pandemia? Poderia ter, mas foi muito impulsionada por essa necessidade de estar todo mundo ali. Então, as marcas investiram, teve um investimento para todo mundo ir para aquele ambiente saudável, digital, para não ter contato humano. Mas é muito importante ter o contato humano. Puxa ele. Aí. Ele tá fugindo. Deixa ele Ele tá perto de mim. fugindo. Mas eu acho que esse contato humano precisa ter de novo, cara. Eu preciso que as pessoas tenham que estar importante. junto. Até porque a gente vende para pessoas, comportamentos. E as pessoas esquecem. A gente estava conversando ontem sobre produto. Porque meu faturamento diminuiu e eu preciso mostrar produto. Você não vende produto, você vende solução. Não importa se é uma caneca, não importa se é você vende solução. Se eu começar a mostrar só produto e não solução, as pessoas não se conectam. As pessoas não vão se conectar.
E aí eu não compro. Aí por que eu não tô vendendo? Ah, porque você não tá conectando com as pessoas. As pessoas não estão entendendo sua comunicação, você só quer vender produto. Mas daí a gente também vem de uma leva onde pessoas falam que rede social é para vender. E não necessariamente. Então, as pessoas que não convertem também na rede social, elas não sabem se elas estão fazendo a coisa errada, ou se está faltando tráfego, ou porque ela ouviu fulano de tal falando que é venda, mas não conecta com o nicho, com a área de atuação dela. Então, as pessoas estão bem confusas e aleatórias na questão disso com relação à rede social. Rede social aqui para nós, de fato, nunca foi venda, né? Conversão assim de linkzinho cantando na compra agora. Só que foi mais do que comprovado que a nossa exposição fez a gente triplicar o nosso faturamento com relação à agência na época. Por quê? Somente por conectar, fazendo os cortes e expressando nossa autoridade na rede social. Magicamente assim. E a gente não ofertava o nosso serviço. A gente não botou na tela por muito tempo a nossa agência. A gente divulgava os outros, mas não divulgava o nosso negócio. Só que deu bom, entendeu? Deu bom. Trouxe autoridade para vocês. O que acontece das pessoas estarem confusas? A gente é bombardeado com muitas informações. E hoje a gente não sabe o que é certo e o que é errado. A gente não sabe. Informação. Eu olho, até eu e o Daniel, às vezes a gente pega e fala, nossa, mas já mudou isso, tem certeza? Aí a gente vai lá na documentação lá da plataforma, seja lá, e vai olhar. Não mudou, é fake. Mas quantas pessoas visualizaram aquilo e tá achando que é verdade e já tá aplicando no seu negócio sem ser? Então, hoje, antigamente era muito, muito difícil. Eu vim ter o meu primeiro celular com 16 anos. Eu vim ter o meu primeiro computador com 19 anos. Eu vim usar a internet 19, quando eu entrei na faculdade. Hoje não, hoje o bebê já nasce com o celular do lado. Da barriga da mãe. Já no médico, já sai. Já tirou uma selfie. Verdade. Ele já sai. Então, assim, a gente tem muita informação, as pessoas estão muito nas telas e elas não procuram. Aí a preguiça de pensar, deixa eu ver se essa informação é correta. Não, vou aplicar. E aí é onde acontece o erros. Nossa, não estou performando, não estou vendendo. Tá, porque muitas vezes a estratégia está errada, eu estou buscando no lugar errado. Tem a recorrência, né? Se você faz todo dia a plataforma, primeiro, tem a regra do algoritmo. Então, se você tem que ter uma coerência na onde você quer falar, o discurso. Porque a própria plataforma, se você posta vários assuntos diversos no seu perfil ali, a plataforma fala, pra onde você quer ir, cara? Porque eu preciso te entregar pra alguém. Então, você tem que ter esse formato de saber o que está falando. Para um determinado, no meu Instagram profissional ou no meu perfil profissional, eu vou falar sobre negócios. Então, eu vou bater nesse assunto. Então, ser recorrente para a plataforma entregar isso aí. Mas você tem que ser verdadeiro. Por isso que lá tem os stories para você ser o cara. Tem o Reels, que é um outro formato. Então, existem dentro da própria plataforma formas de você entregar a comunicação. Eles foram acrescentando cada vez mais formas, né? O Stories, formatos, né? Eles foram colocando cada vez mais formatos e aí essa rede uma vai copiando da outra. Porque o Instagram era só foto. Sim, o Instagram não tinha vídeo. Aí apareceu no Snapchat, o Instagram copiou os Stories. Aí o TikTok veio forte com vídeo, vem o Reels. Aí o YouTube vendo todo mundo lá, deixa eu pôr os Shorts aqui também. Exatamente. Pô, eu vejo o Murilo, eu não sou dessa geração, mas o Murilo vê Shorts na televisão. Sim. Fica lá. Então, assim, é a geração deles. As plataformas elas vão se ajustando. E quem é nós que não vamos nos ajustar ao que as plataformas estão fazendo? Então, como um estúdio, uma agência, vamos falar... como que ela não vai chegar pro cliente e falar assim, você tem que se adequar ao que está acontecendo? Ah, não preciso. Você quer ver uma tendência futura? As TVs vão ser vertical. Porque o formato da nossa geração é... O formato do pessoal mais novo é assistir vertical. Mas de pé. Na verdade, eu acredito que vai ser igual aquela tela do Marius. Que o braço dela você coloca do jeito que você quer, entendeu? Exatamente. Então a pessoa... Mas pra geração nova, a galera não vai chegar aí esse formato que fala, nossa, que assistir TV assim... Mano, você viu a Netflix com o filme em 2x, cara? Eu falo, não, cara, você não vai assistir um filme que o cara gastou milhões pra fazer na velocidade. Então, assim, a tecnologia, ela vem. Serve de nós e das marcas se atualizarem. Com certeza. Sim. Por que os podcasts ganharam notoriedade no Brasil? Hoje a mídia que mais cresce no Brasil é o podcast. E a tendência é gigantesca. Só que daí fala, olha lá,
Tem muito podcast. Claro, vai sempre ter, como vai ter muito médico, dentista, como vai ter paleteria mexicana. Aí você vai ficar quem tem qualidade. Sim. As marcas estão olhando agora para podcast. Sim. As agências não olham tanto porque elas querem pôr onde dá um BV alto. Numa Globo, numa TV, eles querem pôr... Agora, a Netflix, essa galera já pegou esse mercado. O YouTube já vem pegando o mercado faz tempo. Sim. Faz tempo porque, pô, o cara fala assim, peraí, vou investir na TV, vou gastar milhões na Rede Globo, ou eu vou pôr isso aí em tráfego no YouTube, que é onde tá a galera assistindo? Sim. Tá no YouTube. E o podcast é a mesma coisa. Então, assim, as pessoas, elas vão entender que, pô, você pega um podcast... Eu sempre dou esse exemplo. Não posso dar mais. Vou ter que dar outro. Não. Acabei de pensar, ó. Não Olha, posso dar esse já exemplo. ia sair. Segura, ó, segura. Depois eu quero saber. Não, é melhor eu não dar esse exemplo. Depois você vai saber o porquê. O que acontece? Vou falar agora, esse eu posso dar. A Philips. A Philips, ela começou. Ela entrou num podcast, ela entrou em outro podcast, aí ela foi em canais do YouTube, ela começou a presentear. O que aconteceu? A Philips era Uma marca que não tava mais não tava com tanta boa no mercado, visibilidade no Ele mercado. começou a entrar em todo mundo. Aí todo mundo começou a ver. Aí o Cossielo fazendo Philips, o Bola e o Carioca falando da Philips, aí outros... Aí começou, ela pegou e funcionou. Aonde ela foi? No YouTube. Sim. Ela foi na galera que tá no YouTube, nos podcasts, nos canais. Ela não foi mais pensar em outros formatos. E lembrando, a galera precisa assistir o podcast em um aparelho. Tinha que ser o produto dela, então. Ou ela vai escutar, ou ela vai... obrigado, Philips, aí tá. Ela escuta. Cara, uma hora eles falam, e uma hora você tá ali assistindo. Então, por que as marcas não olham pra isso? Não, quer mais do mesmo. Mais do mesmo. Então, assim, o Instagram, o YouTube... Gente, eu falo, tráfego, se você não fizer tráfego, não fizer em nenhuma plataforma, não vai te entregar mais. Eu parto do princípio que eu queria que as pessoas entendessem Fiquei nervoso. que rede social é presença e informação. Perfeito. Venda Consequência. é consequência. Se elas entendessem que é presença por quê? Porque se você trouxe alguma novidade na sua loja, se você fez uma reforma, se você trouxe um produto diferente, ótimo, perfeito para você, para continuar ali alimentando as pessoas que estão atreladas à sua marca. Porém, a informação, você vai dar detalhes de como faz para comprar, detalhes sobre o diferencial de uma peça, onde você foi buscar o teu fornecedor, se é exclusivo ou não. Aí você vai cativando a atenção da pessoa pela informação que você está oferecendo ali para ela. Sim, é autoridade. É o que você acaba criando essa autoridade para você oferecer uma outra solução para a pessoa. Mas é o que eu te falei. Você tem que ter esse contato pessoal de verdade nos stories. Então, assim, você tem que criar um conteúdo planejado no feed. Vamos colocar aqui no Instagram as estratégias que pra gente que é do marketing aqui, é o mais do mesmo. Mas é interessante para quem tá chegando aqui e não entende muito por que tem esses formatos. E para o que a Tabata falou, é justamente isso. Você não tem que ser o garoto propaganda. Você não tem que ser o cara lá, Botini, vendendo. Compre. Não precisa ser esse cara. Mas você vai contando, cara, hoje eu levantei, hoje eu estou fazendo isso, eu estou contando aquela história. O cara fala, pô, gostei do cara. Eu acho que dá para seguir com esse cara. O que ele vai fazer? E se cria identificação, o cara consome o que eu consumo. Então, eu sugiro, pô, esse aqui, ó, material bom. Pô, gostei do Danilo. O Danilo tá falando uma coisa boa, confio no Danilo. Se ele tá falando que é bom, vende. Mas não tem que ser forçado, tem que ser natural, verdade. Sempre eu vou na verdade. Mas é que tá, você falou do Ciro Bottini. Por que o Ciro Bottini ele ficou marcado? Pra você que tem aí 40 a mais, 35 verdade, mais, você sabe do que eu estou falando. Se você não sabe, se não tem tudo isso, você não sabe. Ciro Bottini, ele tinha uma comunicação muito acessível, sabia se comunicar. Ele era carismático, sabe, né? Ele era carismático, irreverente, e ele ainda fazia a questão de teste. E não tinha problema se ele não sabia mexer, manusear, se errava ou não. Normal, natural. Ou seja, comprando ou não comprando, ele já fazia unboxing do produto. Sim. Isso fazia com que as pessoas conectassem. Venda ou não, era a partir de se a pessoa estava com dinheiro e tudo mais. Mas é sobre isso. Você expressar quem você é com a sua naturalidade, não se baseando pelo perfil do concorrente, que você não tem uma voz tão
firme, tão empostrada assim quanto o da pessoa, mas você vai saber que as pessoas que estão à sua volta amam você, se relacionam com você por quem você é. E para acrescentar mais, o Ciro tinha um detalhe que o que era o mundo do Shoptime, Polishop, o preço era consequência do produto. Você viveu tanto naquele processo de imersão, de experiência, de benefícios, aquilo que a Paula falou assim, eu fui entregar o que aquele produto é para fazer, porque é uma caneca, mas qual que é a vantagem da caneca? É matar a minha sede. Ela só vai... Por trás da caneca é a água que eu estou tomando. Então, o benefício da caneca é a água que eu vou tomar. Então, ele conseguia transmitir isso de uma forma totalmente conversando, interativa, em vídeo, formato, tudo que a gente está condensando no formato. Então, as marcas, para poderem vender nesses canais, tem que ter verdade, tem que ter mostrar os benefícios reais e ter experiências dos clientes. Então, eu acho que é o formato para poder a gente seguir nisso. As pessoas têm que comunicar. Eu tô lembrando agora desenterrou. Aquele AB Shaper, que eram todos... os que faziam os movimentos. Faziam o movimento e tal, só que eram todos modelos dos Estados Unidos e era só narrado. Ele não conectava tanto quando surgiu a Solange Frazão falando sobre Aí desenterrou. exercício e ela aparecendo Qual a no idade Gugu agora? e tudo mais. Foi completamente disruptivo e diferente. Como Gente, o tinha que Ciro pegar o telefone pra ligar, tinha não que era ligar. comprar pela... Aí a apertar o gente botão, já não. vai pra iogurteira da Top Nossa, chega, Term, chega. entendeu? Aí, ó, clássico. Chega, já Com vai aquela pra... voz rouca da moça. Iraci. Araci. Que era maravilhoso. Aí a gente já recebeu Facas aqui o Guinso. Não, o vai, menino... vai. Como é que é o nome dele? Vamos Ele veio atualizar, aqui moleca. do Car System. Ele veio aqui. Rogério? Rogério Moreto? Acho que é, da Ele Car System. Car System é aquele sistema Sim, que de você não radio. tinha seguro, mas tinha a Rastreador. sirene, o rastreador, travava o carro, fazia barulho e tudo mais. Aí isso já era uma forma de gerar a autoridade, de extrair a sua autenticidade, que a gente ficava lá assim, ó. Porque fora os famosos, de fato, que eram os apresentadores de televisão, Ana Maria, Faustão, Gugu, enfim, entre outros, era aquela venda dentro do programa que a gente ia se relacionando e sabendo como falar do nosso produto ou serviço. Só que hoje isso está acessível para todo mundo. Isso, pelo formato E as pessoas não se conhecem. Essa é a verdade. Elas não se conhecem na questão de tipo, quem ela olha na tela, ela acha que não é ela, ou ela veste uma roupa de eu vou ser formal porque eu quero que as pessoas me vejam assim, e não passa transparência e não conecta. Essência, né? Ele esquece da essência dela. Então, eu preciso me postar dessa forma, preciso me posicionar dessa forma porque eu quero aquele público. Mas as pessoas, elas se conectam foi o que o Daniel falou, com a sua história. Então, não adianta, eu tenho que andar toda assim, Não fazer... dá pra sustentar a personagem. Você não Eu sustenta já conheci personagem por pessoas muito que tempo. no ao vivo eu não gostei da pessoa. E eu parei até de seguir, porque eu gostava, acompanhava o conteúdo, e o dia que eu conversei com a pessoa num lugar, eu falei, nossa, não é nada Não é. daquilo que eu vi. Mas Por isso que... por isso que a gente trouxe eles aqui, pra vocês conhecerem, entendeu? Tem que conhecer quem é na real mesmo. É isso. E nosso tempo tá chegando ao A gente fim. precisa almoçar. Mas Esse eu episódio queria- é gravado, tá? Todo mundo sabe. vá. E a gente tá no horário do almoço, a gente tá com fome. A E- gente vai desmanhar. E eu queria que vocês falassem qual é o próximo passo do estúdio. Se tem projeto falar qual que é o novo, próximo passo do expansão, nicho, querem explorar. Falem, contem. Vamos contar a novidade, né? Conta. Conta! Vamos contar a novidade. O estúdio tá com parceria nova, então o Acordo Podcast agora está no estúdio. Tá vendo? Nós agora somos sócios. É isso aí, ó. aí. Então, o estúdio e o Acordo... São dois estúdios que virou outro estúdio. Que estúdio? É tudo junto Estúdio. e misturado, não, brincadeira. Mas agora nós somos parceiros, né? É isso aí. Trazendo essas novidades para que a gente possa criar mais, fortalecer a marca do acordo, da nossa empresa. Eu adorei quando agora eu falo por mim. Eu adorei quando a Tabata comentou comigo, né? Eu já estava falando para vocês antes, eu quis sair da parte de marketing, eu não queria mais, mas ainda muitas pessoas nos procuram para esse trabalho. E eu achei super legal quando a Tabata falou assim, amor, existe algo, porque assim,
batendo na nossa porta. E a gente pode se unir com pessoas. Então eu falei, eu não quero. Aí a Tabata falou, a Paula já trabalha com a Tabata, né? No grupo da Tabata. Eu falei, com eles sim. Vamos sentar e vamos conversar. Gosto muito deles. E aí eu volto no tempo, 2 anos atrás. Em 2 anos atrás a gente falou de fazer isso. Eu falei pro Dani, nossa, Daniel, tá vendo? Não era o tempo. Eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente não tem que pular etapas. E quando a Tabata conversou comigo, a gente tava até de férias. Quando a gente vai. Eu conversei na hora certa. Eu tava com a cabeça Ficaram lá tranquila. olhando o mar e falando, o que E tá aí, acontecendo? Será que eu aceito? Como que vai ser? Não, mas quando ela me falou, eu falei pro Daniel, quando eu fui lá, eu lembro que a gente saiu de cena, a gente sentou e você falou assim, a gente podia sentar pra conversar, pra ver o que vocês podem ajudar o podcast. E não andou. Não andou. E tanto que aí eu continuei, eu entrava nas lives, brincava, conversava com a Tabata. Aí quando a Tabata me chamou, que eu mandei mensagem que ela me chamou, eu falei, tem alguma coisa... Ainda briguei, tem alguma coisa vindo pra gente. Aí quando ela fez a proposta, eu falei, tá vendo, Dani? Às vezes a gente quer atropelar as coisas. Talvez se eu tivesse aceitado lá naquela época, a gente tivesse sentado, talvez a gente nem estaria tão... E a gente Tão não próximo tá... e não daria certo. E a não gente daria não certo. tá nesse nível de maturidade que a gente conseguiu nesses 2 anos. Então assim, eu acho que tudo é o que eu falo pros meus clientes. Calma. Pensa, eu sou muito de, tipo, eu pergunto pra Deus, Senhor, é nesse momento? Tanto que eu falei pra você, deixa eu voltar de férias, não foi nem pra te dar. Mas eu falo muito com o Daniel, se eu não tiver paz, eu não entro. Sim. Porque eu sou muito assim, enquanto eu estiver preocupada, eu tenho um evento que vai acontecer, eu fico com isso eu durmo, eu acordo conversando no meio da noite. Ai, e aí, Daniel? Aí, Daniel, calma, meu amor, você tá dormindo, calma. Então, assim, eu tenho que ter muita paz Nós pra somos entrar. calmos, né, Dani? Daniel é demais. Aqui é calmo. Então, não tem mais mistério. Você que tá com a gente aqui no Acordo Podcast, que já ouviu sobre a gente comentar sobre a área de marketing quando a gente tinha agência e ficamos muito resistentes e falando não para as pessoas que ainda chegavam até nós, para dar suporte, para dar algum tipo de consultoria ou tempo de permanência mesmo para fazer a gestão das redes sociais. Então, agora a gente não diz mais não. A gente tem um braço. Somos um braço não, somos 4 cabeças aqui, são uma parte de inteligência que vai atuar dentro da tua empresa com todo carinho, porque você sabe que a presença no digital veio para ficar, você não tem mais escapatória. Só que você precisa buscar um estúdio, uma equipe, um pessoal que cuide da tua empresa com coração, com alma e que queira entender o seu momento e, melhor do que isso, te ensinar, porque é apenas uma jornada. Pode ter certeza que o seu faturamento vai aumentar, você vai progredir e tudo bem se buscar novos voos. Isso é normal. Só que quando a gente começa, a gente tem que começar com pessoas de verdade. Então, aqui a gente do Acordo Podcast busca fazer ótimas parcerias e se quer saber mais, fala com a gente vai estar aqui à disposição para te atender, te conectar, junto com a Paula, com o Daniel e fazer com que a tua empresa seja muito bem assistida, porque vamos falar sobre a sua presença, que ela vai ter, né, no digital, e cuidar sobre você informar. Aí você vai ter certeza que as vendas vão passar a acontecer posterior a essa etapa, essa meta. Pra gente é uma honra, né? A agência chegou até você e falou que vai fazer você vender nos primeiros 30 dias. Eu quero saber dessa pílula mágica aí também, viu? Também conta pra gente, né? Eu também quero, né? Conta Gente pra que promete muito, eu já desconfio. Posso estar errada? Nunca tive até hoje, mas não tem pílula mágica. Mandou um pitch É bom, hein? teste. Parabéns, então. Eu acho que eu posso trabalhar com Devia isso. trabalhar com isso, ela não devia trabalhar com acho, isso. hein? Eu Acho que a gente tá perdendo tempo, cara. Não, Acho que a gente tá tô perdendo feliz porque a gente achou a pessoa certa. Agora a gente tem a conta e compra. A Nosso motinho. a gente achou um comercial. Ai, arretado. vambora. Arretado. Eu Gente, quero que obrigado vocês mesmo. deem um recado, mande beijo, o tempo é de vocês. Pode começar. Primeiras damas. Olha, mas tá tão cavalheiro, gente. Ai, que lindo. Não como você que dá rosas, flores para a Tabata todos os dias. Ih, olha lá. Ai, que indireta aqui, aprendi com a Tabata. Tá vendo? Precisamos conversar mais sobre Vamos. Tem uma mentoria boa. Brincadeira.
Não, mas o que eu quero deixar mesmo é uma mensagem de, tipo, você não olhe só para o produto. Eu acho que por trás de cada produto existe uma solução. Às vezes, o que está impedindo vocês de vender é só a forma como você está comunicando para o seu cliente. Então, não venda produto, venda uma solução. E, principalmente, a gente tem uma mania de escutar e não ouvir o cliente. Então, assim, é muito importante você ouvir o que o seu cliente quer, porque às vezes você está oferecendo um produto que naquele momento ele não precisa, mas se você ouvir, com certeza você terá uma outra solução para apresentar para ele. Então, como a gente tem 2 ouvidos e uma boca, vamos escutar um pouco mais, vamos ouvir mais os clientes, ouvir o comportamento, o mercado, e aí sim você vai conseguir vender muito mais. Eu agradeço a oportunidade. Para você que está assistindo aqui, eu falo que você tem que ter verdade, você tem que ter a sua história bem definida, não ter vergonha das dores e sofrimentos que você passou, compartilhar. Seja você. Naturalmente as pessoas vão gostar, né, da sua verdade, e se você tem um negócio, as pessoas vão consumir mais aquilo que você oferecer, os benefícios. E se quiser saber mais da gente, pode seguir nossas redes sociais. Você vai deixar na descrição? Já tá no GC, Já tá no GC, já passou. Nos conhece, pode conversar com a gente, é uma oportunidade legal pra gente poder estar juntos. Obrigado mesmo. A gente deixa também tudo aqui que precisar deixar. Ô, Dona Natal, Pois não. eu vou falar uma coisa pra você. Ok. Pra ser o primeiro podcast do Daniel, ele foi bem, hein? Foi bem? É? Hã? Tá A vendo? primeira vez dele foi com você, Daniel. Não, foi com a gente. Agora eu vou ensinar ele a história da brincadeira, da Rosa. Da história. Não, isso aí você só no conta agora no off, almoço. no Instagram. Eu conto no almoço. E você, meu bem? Bom, estou oficialmente no Instagram, @tasantarosa. Não esqueçam também de seguir o Instagram do Acordo Podcast. Programação aí no ar, vários dias, com um vlog, com Acordo em Minutos, Acordo Saúde. Enfim, acompanhem, por gentileza. E você, meu bem? Tô lá, né? No @dancontesine. Às vezes me vê lá postando conteúdo ou não, mas conteúdo tem no Acordo Podcast. Mas agora vai mudar todo esse jogo aí das pessoas que vão fazer os criativos, vou estar aparecendo. E também vai ter muitas novidades no Instagram do Acordo Podcast, porque agora a gente tem pessoas mais do que qualificadas para fazer com a gente, porque o que falta mesmo, às vezes, é a gente se empenhar no nosso. Então, assim, como a gente se empenhou demais no YouTube, então para você empresário que tá aí, contrate pessoas, delegue, tá? Traga pessoas pro seu time, porque às vezes a gente fica achando que a gente pode fazer tudo, cuidar de tudo, e sempre a gente vai deixar alguma coisa sem fazer. Então, principalmente eu e a Tabata que viemos de agência, agora volta com de novo com a agência, porque a gente não olhava pro nosso. A gente faz os cortes, tudo focado no YouTube. Mas às vezes a gente sabe também que a gente tem que engajar. A gente teve uma reunião, o Dani falou uma coisa muito legal, de eu pedir pra mim a base, isso ficou muito pra mim, tá? De eu pedir pra minha própria base ir lá, comentar. Então, assim, é coisas que a gente sabe que tem que fazer e acaba não fazendo. Então, você procure uma solução pro seu negócio que eu tenho certeza que a gente pode resolver pra você. É isso. Filho, obrigado, te amo, valeu. Sem Valeu. você também nada disso aconteceria. Queridos, primeiro de muitas. Obrigado. Você é só o primeiro. Beleza, vai ter papo, hein? Tem Vai ter, história. vai ter. Bom. É isso? É isso. Gente, então até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Right.